Estamos de novo na Wikicon Portugal, desta vez no ano de 2026, em Coimbra, e estamos aqui com o Joaquim Santos, com o Valdir Pimenta e com o André Barbosa. Comigo está também, como de costume, o Miguel. Olá, Miguel. Olá. Olá, Joaquim. Olá. Valdir. Olá. E André. Olá a todos. Pronto, nós estamos aqui, vamos ter uma conversa porque estas pessoas têm coisas muito interessantes para nos contar. E se calhar começávamos com a vossa aventura, não na Wikicon, mas no Hackathon. A vossa recente aventura. Quem é que quer explicar o que é um Hackathon da Wikimedia? Pronto, a Wikimedia Hackathon é um evento que começou a ser organizado inicialmente na Europa e depois tornou-se global, mas todos os anos reúne a comunidade técnica da comunidade Wikimedia e é um evento mais prático, ou seja, enquanto a Wikimania é aquela conferência com sessões e com debates e com, enfim, mais interação entre as pessoas e conhecerem pessoas diferentes, o Hackathon é mais baseado em desenvolver projetos técnicos ou às vezes só interligar, não é, pessoas com conhecimentos de áreas diferentes e muitas vezes saem projetos novos daí, mas é muito mais prático, não é? As pessoas estão a fazer alguma coisa e no fim, se quiserem, podem apresentar. É um hackathon, não é competitivo, que é um aspecto interessante e que eu gosto muito. E uma característica incidental, não sei se estou a usar bem a palavra, acho que não, é que tem tido muito pouca participação de portugueses e este ano conseguimos bater o recorde. Eu já participo, já não me lembro desde quando, tenho participado em alguns, fomos tendo aos poucos um bocadinho mais pessoas e este ano conseguimos, assim de repente, saltar de 2 para 4. Quantas pessoas é que costumam participar? Quantos portugueses? Este ano foram 4. Mas, e antes eram quantos, mais ou menos? Acho que o máximo 2. 2. Era eu e o André e antes era só eu. 100% de... Sim, os dois participantes eram vocês os dois. Sim. Ok. Então, mas o hackathon que estava a ser organizado decorria onde? Pronto, todos os anos eles mudam a localização. Okay. Isso também é uma parte interessante. E o anterior foi onde? O anterior foi na Turquia, em Istambul. Pronto, e portanto, se calhar tinha uma maioria de representação turca, imagino. Não necessariamente. Não. Aquilo normalmente há a reserva de um espaço, ou seja, as vagas acabam por ser muito limitadas. Normalmente tem sido num hotel, ocupamos 2, 3, 4 andares e depois temos as salas comuns para hacking. E não é exatamente um daqueles eventos que atrai a comunidade em geral. Portanto, mesmo que se faça num determinado sítio, isso normalmente não implica que a própria comunidade acabe por sentir o interesse em participar. A comunidade de editores local? Sim. Sim, os hackathons acabam por trazer um bocadinho da comunidade técnica que já exista e se calhar criar um bocadinho mais, porque por causa dos voluntários que às vezes são estudantes universitários ou até de secundário, pessoas também interessadas no software livre, mas não necessariamente já ligados à Wikimedia. Isso acontece um bocadinho, mas não é o propósito principal desse hackathon, que é mais para a comunidade que já está minimamente dentro do sistema técnico da Wikimedia. Já explorou um bocadinho, pelo menos, obviamente todos vamos aprendendo, mas depois há um hackathon na Wikimania que assim é mais direcionado a trazer pessoas para o mundo técnico da Wikimedia, que ainda não tem essas coisas. Quando já mencionaste aí várias vezes técnico, queres explorar um bocadinho o que é que isso quer dizer? Porque pode não ser claro para toda a gente. Certo. Pronto. Na Wikimedia o base, não é? É editar as wikis, é escrever, só que depois aquilo inicialmente era com um wikitexto, que tinha aquela sintaxe, não é? Dos parentes heads para links e etc. Isso já começa a ser um bocadinho a exigir um bocadinho de complexidade técnica. Depois temos algum HTML à mistura e depois começamos a ter os templates. Os templates têm alguma lógica e isso já começa a ser um bocadinho mais de programação. Depois há pessoas que podem desenvolver user scripts e gadgets, que são em JavaScript. Podem editar o CSS para eles próprios, user styles ou styles para o site. E o próprio software MediaWiki é open source, então há aqui um espectro e uma diversidade de formas de interagir com
com um universo técnico Wikimédia que não tem uma única, tipo, não é pessoas que programam numa linguagem específica, nem que fazem apenas programação. Há pessoas que fazem, por exemplo, bots que fazem edições massivas, tipo em massa, não é? Scripts para importar conteúdo para o Wikidata, por exemplo, para verificar vandalismo. Enfim, é um universo muito grande. Para automatizar tarefas. Sim. Sim, e depois há aqueles, por exemplo, que vão desenvolvendo extensões do MediaWiki, que aparecem lá, porque isto é excelente para eles ter um contacto direto com outros developers. Ou seja, basicamente junta-se ali uma enorme comunidade e muito vasta vasta e diversa de pessoas que vêm da parte técnica, programação, sistemas. Não necessariamente vêm dessa parte, mas que exploraram essa parte um bocadinho, né? E que querem explorar mais e vão aprender uns com os outros. Ou que tiveram de explorar porque não tiveram outro remédio. Há muita gente que começa assim, que é precisa de ferramenta X. Não existe. Ou existe, mas é não tenho outro remédio se não fazer a ferramenta que eu preciso. E depois partilhas a ferramenta com outro. Mas esse é muito o espírito da Wikimedia. O que é que acontece? Existe o Wikimedia Toolforge, que é um espaço, digamos, um espaço partilhado específico na nuvem, onde nós podemos alojar e desenvolver ferramentas. Portanto, no caso, isso não existia, podes codificar e tens ali um espaço para alojar, sejam ferramentas, sejam robôs. Praticamente neste momento todos os meus robôs correm no Wikimedia Toolforge. Mas pronto, por exemplo, no meu caso isto até foi muito interessante há 3 anos, foi em Atenas, não foi? Foi há 3 anos que foi em Atenas. 4. 3. 2 anos foi então. Exatamente, sim. Em Atenas um dos meus grandes passatempos favoritos foi chatear o pessoal do Toolforge, da Cloud, porque no meu caso, das coisas que eu mais necessitava era ferramentas de monitorização dos meus próprios scripts. Existe o Grafana e aqueles dashboards todos, mas eu não tinha como saber, por exemplo, quando é que eles corriam bem, quando é que não corriam, e a verdade é que depois de muitas discussões e deles também perceberem as dificuldades que nós íamos tendo, eles foram desenvolvendo esforços nesse sentido. Há uma coisa interessante também que o André está aqui a falar da parte técnica, se calhar mais raw, e isso existe, não é? Há o pessoal que trabalha até o que é contratado pela Fundação Wikimedia para desenvolver o próprio MediaWiki. Há pessoal que faz isso de forma voluntária, mas bastante regularmente. Mas depois há muita gente que, por exemplo, as ferramentas do Magnus Manske, que são muito à base de gestão massiva de dados, na importação de catálogos de dados para o Wikidata, acabam por trazer pessoas para o mundo técnico, porque eles começam a ter que fazer os scripts naquelas linguagens simplificadas que ele cria para as ferramentas dele, mas pronto, exigem um bocadinho de programação, né? E é um espectro. E isso é uma coisa que eu acho que é importante salvar, que é não há aqui um gatekeeping de tens que ser super gênio de programação ou estar sempre a compilar ou whatever. Não é uma coisa assim muito... Desde que uma pessoa queira arranjar ferramentas para fazer de forma mais ágil coisas que de outra forma teriam que ser feitas manualmente ou não feitas de todo, já começa a entrar neste mundo, não é, técnico da Wikimedia. E isto para responder o que é o mundo técnico. Sim, por acaso agora estava-me a lembrar que tu, ao falares das ferramentas menos técnicas, o ano passado uma coisa que eu adorei que aconteceu lá no Hackathon foi no caso a Joana da Colômbia precisava de ajuda a trabalhar uns dados, não tinha assim tanto conhecimento e nós ali fomos ajudando a usar o OpenRefine, que é uma ferramenta já para o utilizador final. Mais ou menos, não é? É preciso um bocadinho de... Mas mesmo assim... É tipo o Excel, por exemplo. Uma pessoa pode usar Excel apenas por como se fosse uma tabela, não é? Submeter os dados, pode fazer fórmulas simples, pode fazer fórmulas mais complexas, e é um bocadinho isso. Mas a grande vantagem ali é que, à medida que ela ia explorando a ferramenta, e depois também foi encontrando ali, fomos detectando alguns bugs, isto como já era próximo da hora de jantar, nós fizemos uma pausa, fomos jantar, pelo caminho apanhei um dos developers do OpenRefine
estivemos a falar sobre Este aquilo. numa carrinha sem marcas. Foi tudo dentro do hotel. Ok. Então nós Não, mas basicamente essas sinergias que a pessoa que desenvolve, o Magnus Mann, que por acaso não costuma ir para Com muita o pena. Hackathon, Sim. mas ele desenvolve muitas ferramentas. Mas muitas das outras ferramentas, os desenvolvedores estão lá, estão a fazer coisas. Uma das coisas que eu fiz neste Hackathon foi um pull request que estava aberto há meses. Fui falar com o gajo que desenvolvia, ei, esqueci-me, não recebi a notificação. Ele fez merge daquilo. Ou seja, é o chamado desenvolvimento por coerção psicológica. É muito mais eficaz, porque tens a pessoa ao teu lado a olhar para ti assim insistentemente e tu até te sentes mal se não fizeres o trabalho. Na questão do OpenRefine, por exemplo, o developer acabou por sentar ao nosso lado e nós começámos a encontrar muitos bugs. Depois também fomos esticando a utilização, precisamente porque ele estava lá A tomar nota Sim, ele estava a tomar notas. Eu quase que parecia um antropólogo no meio da selva. Então ele estava ali muito contente. Olha, mano, esse bug. Nunca tinha visto uma coisa assim. E isso é interessante, ou seja... Sim, uma coisa que eu faço muito também nos hackathons é dar feedback do utilizador. Por exemplo, as aplicações de iOS e Android da Wikipedia, os desenvolvedores costumam ir para o hackathon. E eu aí não contribuo diretamente para essas aplicações, mas eu comunico bugs que eu já encontrei, ou faço até aqueles user testing live, né? E eles vão tomando nota das coisas que podem ser melhoradas. Design também, feedback que eles às vezes estão a desenvolver novas alterações à interface, por exemplo, da Wikipedia, do MediaWiki, e eles precisam daquele feedback que ao vivo é muito mais rico do que uma pessoa a preencher um bug report. Depois tem que tirar screenshots e escrever aquilo, perde muito detalhe, não é? Há uma coisa no instantinho que não ficou inteiramente clara para quem está a ouvir esta gravação pela primeira vez. Este hackathon que decorreu este ano foi onde, é um hackathon que, note-se, teve uma subida da participação portuguesa de 50%. Okay? Para quem está a ouvir, Não, foi 100%. 100%. Se fizermos as contas à Trump, isto foi de 1000 ou 10.000%. 500, 600, As contas à Trump? Trump. Para quem está a ouvir os ruídos de fundo, é perfeitamente normal, porque nós estamos a ter uma conversa informal numa mesa em plena Redonda, uma mesa Wikicon, redonda. literalmente uma mesa redonda, em plena Wikicon, onde estão imensas pessoas à volta. E, portanto, Sim, isto é um corredor e passa aqui imensa gente. Eu agora dei-me uma cotovelada num computador, desculpa lá. Há pessoas a lavarem as mãos e a secarem as mãos no secador da casa de banho, há barulhos de autocolismo. É a vida a acontecer em direto. Televisão em movimento. Exato. Portanto, aguentem-se. Sim. Melhor Eu ia fazer... episódio de sempre. Sim. Então, e onde é que foi este ano? Era a pergunta onde nós estávamos. Foi Milão. Sim. Foi em Itália. Milão. O que explica porque é que há muito mais português em Milão. Explica como é que há muito mais português em Milão. Eu assumi que tinha sido cá porque houve mais português. Bom, então deve ter sido por cá. Não, foi em Milão. Ok. Não sei se houve uma explicação além da insistência que a própria Wikimedia Portugal teve em tentar trazer pessoas da comunidade que já tinham mostrado alguma potência para... Foi o timing e não propriamente a localização. Sim. Exato. No meu caso, eu envolvi-me mais com a Wikimedia Portugal há coisa de um ano e tal, porque eu estava a usar a Wikidata especificamente no âmbito do meu trabalho, e soube que ia haver a Glam Week em Lisboa, e contactei a organização por e-mail, mostrar-me disponível para ajudar em alguma coisa que fosse necessário, mas que ia ser cá em Portugal. E a partir daí tivemos uma reunião online, estávamos em contato, comecei a participar mais das coisas, e de facto na Glam Week, penso que foi o André que me convenceu a candidatar-me à bolsa internacional da Wikimedia Foundation para ir ao Hackathon. E eu candidatei-me, acabei por não ter a bolsa. Depois a Wikimedia Portugal acabou por abrir uma bolsa e eu candidatei-me a essa bolsa e tive a possibilidade de ir ao Hackathon. Portanto, foi uma questão também do timing, não tanto da localização. E o quarto participante também foi coincidência porque simplesmente entrou no canal do chat da Wikimedia Hackathon, que acaba por ser quase como um canal ao longo do ano todo em que as pessoas vão falar desta área do MediaWiki, da Wikimedia. Bem, como dizia o Manuel de Souza, é um canal onde se encontram hackers. E ele apareceu, por coincidência, poucos dias antes do Hackathon, porque ele trabalha em investigação
estava a fazer um projeto de imagem que ele queria aplicar no Wikimedia Commons, ou queria usar os dados do Wikimedia Commons para testar aquilo em escala, e outra pessoa que já estava no canal tinha uma ideia para o hackathon precisamente que tinha a ver com algo muito semelhante. Então começou a fazer-lhe perguntas e ao mesmo tempo as outras pessoas do canal a dizer-lhe: olha, mas tu devias ir ao hackathon, porque isto é o sítio certo para desenvolver essas sinergias. Mas eu ainda não estou a ver a comunidade do Wikimedia, assim vou estar a perder muito tempo com as pessoas. Eu quero primeiro estar mais por dentro disso. Muita gente me insistiu a dizer precisamente que nesses eventos é que tu desenvolves tu vais crescendo nesse ambiente. Não é? É um tempo certo de acontecer. Sim, concordo. E eu, em particular, insisti que ele fosse porque eu reconheci o username dele como alguém que eu já tinha comunicado mais de 10 anos, porque ele na altura era o maintainer do posterior a ser do Edit, que era Index Highlighting, e eu tinha contribuído, enviado uma contribuição do Index Highlighting para o meu wiki, o Edit, ou de Edit, não sei. É o que tu quiseres. Eu chamo-lhe Gedit. Olha, sim. Pronto. E ele era maintainer, foi ele que fez merge dessa contribuição. E passado uns anos, eu voltei a cruzar-me com o nome dele porque ele desenvolveu umas cenas de MATLAB que eu estava usando. E eu, procurar o nome dele nessa altura, percebi que ele era português. Então, quando vi o nome dele desta vez, eu, não está assim a lembrar-me de alguma coisa. Fui lá ver, eu vi que ele era português, fogo. Agora este ano temos, eu e o André vamos. O André também demorou imenso tempo a começar a ir, não sei. Quando o André começou a ir, e depois nós conseguimos que o Joaquim se candidatasse e peça a bolsa. Mas aqui o David pareceu, não é? Oportunidade única, não é? O tal crescimento de 100%. Exato. Duplicar a presença. Então eu também insisti que ele fosse por causa disso. E acabou por. E tudo porque alguém se juntou acidentalmente a um grupo de chato, que é um bocadinho seguir aquela bela tradição dos jornalistas que se infiltram acidentalmente em grupos de chato do Departamento de Defesa norte-americano. Isso não foi tão acidental, porque ele estava à procura dessa ajuda. O que foi mais acidental foi, mais uma vez, o Valdir estar em todo lado. Toda a gente está constantemente a reconhecer o Valdir, porque o Valdir teve a contribuir por uma coisa qualquer há não sei quantos anos. Em minha defesa, o último evento em que me acusaram de estar em todo lado, eu não estava nesse evento. É verdade, foi a semana passada. De propósito, para dissipar os rumores de que ele trabalha para uma das grandes agências de informação mundiais. Sim. Isto, já que falamos em projetos e já que mencionaste que estavas a utilizar o Wikidata, Joaquim, conta-nos um bocadinho. Tu és de um mundo diferente. De que mundo é que tu vens? Sim, a minha formação é em Biologia e comecei a trabalhar no herbário da Universidade de Coimbra já há bastantes anos, na área da digitalização da coleção. E, portanto, comecei a fazer a gestão dos dados dessa digitalização. E há uns anos houve uma ação COST, que é uma ação financiada pela Comunidade Europeia, para que os membros do Museu de História Natural e afins que estão a digitalizar coleções produzissem boas práticas, falassem uns com os outros, definissem padrões, e eu tive a felicidade de participar nesse grupo, de onde uma das coisas que saiu foi utilizar identificadores Wikidata como identificadores únicos e persistentes para nos dados que saem da digitalização, por exemplo, nomes de pessoas, localizações, expedições científicas, etc., usarmos esses identificadores para que haja aqui uma linguagem universal para que os dados possam ser cruzados, interligados e interoperáveis. E, portanto, no âmbito do meu trabalho, dessa coleção onde eu estava a trabalhar, comecei a implementar essas rotinas e a ver a potencialidade de interligar dados. Isso levou-me a criar algumas ferramentas de otimização. Portanto, eu não tenho uma formação específica em informática, mas já há muitos anos que desenvolvo coisas para a web e coisas que mexem com dados. E daí esta minha apetência por esta área. No caso das ferramentas Wiki, portanto, aquela com que eu trabalhei mais foi a Wikidata, e comecei a perceber, de facto, que havia esta possibilidade de nós publicarmos os dados também noutras plataformas, como, por exemplo, o GBIF, que é uma plataforma global para a biodiversidade, que é financiada pelos países membros, e
que aloja mais de 3 mil milhões de registros, ocorrências de biodiversidade. Portanto, acaba por envolver-me um bocado mais neste mundo wiki por esta via, e desde que tive mais contacto com a comunidade da Wikimedia Portugal, portanto, tento participar nas coisas. Participei o ano passado na Wikicon Portugal em Ceia pela primeira vez, e pronto, depois já estive na LAMWiki, já fui ao Hackathon este ano, e espero vir a participar em mais coisas. Houve agora a Wikicon em Coimbra, que é a cidade onde eu trabalho também, também estive um bocado envolvido na definição do programa, e pronto. É uma comunidade onde eu me sinto bem, acho que toda a gente se sente bem, porque é uma comunidade muito inclusiva e... Não acho que seja só isso. Acho que não estás a vender o teu peixe. Não tem nada para vender. É que por essa descrição não fica tão claro que a qualidade daquelas 10 ferramentas que estás a falar, da web, não é? É superior, pelo menos é equiparável a muitas das ferramentas de science, não é? As pessoas podem contribuir para enriquecer dados, não é? Do que for, né? Já participei em coisas a nível de dados do espaço, das estrelas, dos planetas, das exoplanetas. No caso dele, tem a ver com espécies, né? Que são recolhidos, e das tais expedições. Essas interfaces podem ser uma coisa completamente boring, dull, não é? Mas no caso dele, ele tem, não sei, tiveste algum background em UX, ou porque aquilo realmente é bastante user-friendly, é bastante... Aliás, tu próprio disseste ontem que houve pessoas que mostraram ter ficado surpresas com a facilidade. Sim. Não, isto vem também um bocado também da minha experiência enquanto utilizador. E, portanto, a primeira coisa que eu acabei por desenvolver, que não tem a ver com nada com o Wiki, era o catálogo da coleção do Herbário da Universidade de Coimbra, que é uma coleção de história natural, e todas os grandes museus de história natural têm o seu próprio catálogo online, o que eles chamam de Data Portal. E por norma é muito difícil de navegar neles. E portanto aquilo que eu fiz foi uma espécie de comparação, fiz um levantamento do que é que eu gosto neste portal, o que é que eu gosto naquele, o que é que eu gosto naquele, e acabei por desenvolver um que tinha tudo aquilo que eu gostava. E portanto acaba por haver este user experience. Esse espírito wiki em que tu vês uma coisa, vês como pode ser melhorada, e tu começas, arregaças as mangas e fazes aquilo. E fazes, exatamente. Infelizmente não é só o espírito wiki, o que tu estás a descrever é o espírito de qualquer palerma que queira fazer uma nova distribuição de Linux, como se não houvesse já suficientes. É, precisamente. Quer dizer, não gosto desta, não gosto desta, não gosto daquela, não gosto de nenhuma, não serve o que eu quero, mas gosto de um pedacinho daquela, e depois compilam uma coisa à moda deles e depois dizem assim, pessoal, acabei de lançar uma nova distribuição de Linux, e todo, mais outra. Mas pronto, mas algumas que vingam. A diferença aqui é que estas interfaces não estão disponíveis livremente, ou seja, eu não conseguia usar a interface do Herbário de Paris, porque foi desenvolvida para lá. E, portanto, neste caso, eu ia ter que desenvolver uma interface própria para ser compatível com o software que é usado internamente para a gestão da coleção. Isso também é outra conversa que devíamos ter sobre a interoperabilidade de software e de padrões e de formatos e isso tudo, certo. Porque é uma luta que todas as instituições académicas, científicas têm. Sim. Depois têm ferramentas muito especializadas e depois precisam de cruzar dados com outras instituições. E na visita ontem ao herbário, tu explicaste de maneira sintética que há benefícios mútuos de troca de dados, de conhecimento entre instituições internacionais, e até há empréstimos de exemplares, tipo de plantas, etc., mas também troca de informação nas bases de dados, que depois também são colmatadas com aquela coisa de citizen science, ciência cidadã, e informações que vão aparecendo numa instituição e que vão parar à base de dados da outra, e que, enfim, o conhecimento vai crescendo baseado nisso. A questão é, para quem não pesca nada do assunto, o que é um herbário? Eu também buscar essa. Sim, olha, os herbários, o primeiro herbário que é registro data de 1500 e pouco. Portanto, tem uma tradição já bastante antiga, um bocado na senda do Renascimento e do interesse em descrever o mundo natural. E, portanto, basicamente o que as pessoas fazem é prensar plantas, espalmá-las, não é? De maneira a poder conservá-las, e elas assim aguentam durante séculos. E mantendo as suas características, e que permitem um estudo comparativo.
Portanto, acaba por ser uma peça essencial para a ciência da taxonomia, que no fundo é descrever os taxa, as espécies, subespécies, variedades. Nós usamos muito isso nas distribuições Linux também. Exatamente. E, portanto, há uma rede de herbários a nível mundial, estão muito associadas às instituições de ensino, mas não só. E, portanto, por acaso, os botânicos, já desde essa altura do século XVI, são muito organizados, comunicam muito, trabalham muito em rede. E há esta rede mundial, são cerca de 4.000 herbários em todo o mundo. Nice. Uns deles muito ativos, outros deles já quase sem atividade nenhuma, mas portanto, existe este índice dos herbários. O herbário da Universidade de Coimbra, desde que a Universidade, com a reforma pombalina, trouxe o Domenico Vandelli, que era um naturalista italiano, para reformular o ensino da ciência na Universidade de Coimbra, começou a ter exemplares de herbário, mas esses não perduraram também um pouco pela instabilidade da própria instituição. Até que, em 1873, Júlio Henriques é nomeado docente da Botânica em Coimbra, e ele era uma pessoa muito ativa, com uma visão a longo prazo, e começa então a melhorar a coleção que existia, que ele descreve na altura que era uma coleção muito fraca, não tinha qualidade, não havia representatividade da flora portuguesa, e ele consegue mobilizar os alunos dele na altura, que eram estudantes de medicina, estudantes de farmácia, que viviam por todos os lados de Portugal, a mandarem espécimes colhidos nessas regiões. Alguns alunos dele foram depois, seguiram a carreira militar, foram para o ultramar, mandavam espécimes, chegaram a Portugal, e portanto o herbário da Universidade de Coimbra começa a crescer nessa altura, até que em 1880 ele funda mesmo uma sociedade para esta troca de espécimes vegetais, que é a Sociedade Brutariana, que ainda hoje existe, e compra um herbário importantíssimo da região mediterrânica, que era de Wilcom, que era professor em Praga, era um dos maiores botânicos da Europa na altura. Ao longo da sua vida constitui uma coleção de toda a bacia mediterrânica e não só, e portanto ele estava a ficar velho e começa a haver trocas, porque o João Henriques comunicava-se com os maiores botânicos do mundo, e conseguiram negociar a compra do herbário. Esse herbário vem para Coimbra e, portanto, desde essa altura até a década de 80, 1980, houve sempre muita atividade no herbário e portanto, havia aqui mesmo uma escola de botânica a nível internacional, muito também por influência ou por causa das ex-colónias portuguesas da flora africana. Havia o interesse em conhecer a flora africana. Os investigadores trabalharam nessas flores durante muitos anos, e portanto o herbário da Universidade de Coimbra acaba por ser um herbário muito importante para a flora da bacia do Mediterrâneo, especificamente da Península Ibérica, e também para a flora africana, e portanto é um herbário importantíssimo. Eu estava aqui a pensar que é muito interessante essa descrição que estás a fazer, muito à base da biologia, da expressão das plantas, etc. Acaba por ter, uma pessoa até quase pode pensar, mas como é que está ligado com o hackathon e com os aspectos técnicos, né, do open source, da Wikimedia, mas acaba por representar o mesmo espírito, não é? Aquela colaboração, aquela combinação de... E até a nível de dados. Portanto, se vocês virem o trabalho de um taxonomista vegetal, isto trata muito de descrições, estruturação de dados, comparações, descrições, portanto, descrever o mundo natural, e portanto, o espírito wiki também é um bocado isto, que é... Especialmente os nerds do Wikidata. A Wikidata, há muita afinidade, mas a própria Wikipédia, o conhecimento enciclopédico, portanto... Sim, mas no momento em que surgiram estes herbários também coincide com o momento histórico da expansão máxima do colonialismo, Também. Com também a introdução da máquina a vapor, navegação a vapor, etc, do Império Britânico, e os impérios europeus que estão em competição ali no final do século XVIII. O Império Colonial francês, britânico, espanhol, português e etc. começam a expandir-se por várias zonas do globo, e faz parte desse processo colonial a recolha de dados científicos. Sim. O Charles Darwin é o exemplo arquetípico dessa coisa. Para demonstrar presença, para demonstrar Sim. ação, civilização, outra parte da Mas civilizacionar povos, e é outra dinâmica associada. Mas também tem um ponto de vista utilitário.
Porque ontem vimos, por exemplo, na coleção dedicada aos territórios africanos do colonialismo português, que havia, e eu li algumas notas mesmo nas folhas, havia uma intenção de estudar melhor a flora desses territórios para melhorar a produtividade agrícola, ou selecionar espécies que tivessem maior rentabilidade agrícola, etc, etc. Sim, farmácia, exatamente. Farmácia então faz todo sentido. Havia muito esse espírito, ou seja, eu acho que não era colonialista no mau sentido. Acho que era sim, não é disso que eu estou a falar. Do ponto de vista, estes territórios também são nossos, sim. Temos que os conhecer melhor e que os descrever. E já desde o século XVIII houve aquelas, eram chamadas as viagens filosóficas, para precisamente descobrir os territórios e ver o que é que havia neles e descrevê-los. E há exemplares não só de plantas, mas também de animais preservados ainda hoje também aqui no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Há o Alexandre Rodrigues Ferreira. Nós não temos espécimes vegetais dele, esses terão ido para Lisboa na altura e depois acabaram por ir para a França quando das invasões francesas levaram esses materiais, ou a parte desses materiais, mas no Museu da Ciência existem exemplares animais colhidos por essas viagens do Alexandre Rodrigues Ferreira. Sim. Agora estamos a falar de flora porque é o herbário, mas claro. A fauna também esteve envolvida nesse processo todo. Aliás, é curioso que ontem estava a olhar para o mapa. Houve um mapa com manchas, portanto, dos pontos de recolha dos tipos e dos exemplares que foram colhidos e isso tudo. E eu achei curioso que havia uma mancha contígua entre os territórios de Angola e Moçambique, incluindo aquele interland no meio que estava em disputa com os britânicos, que é com a questão do mapa cor-de-rosa. E não terá sido por acaso, não é? Porque as pessoas vão lá, já agora que também gostávamos de ter este território, vamos recolher aqui umas plantinhas. E depois isso caiu tudo em saco roto, mas isso são outros 500. Mas, ligando esta coisa ao software, vocês, na Universidade de Coimbra, tiveram um esforço recente, quando digo recente, estou a falar de 20, 30 de anos, quer dizer, anos 80 já foi há... Estou velho. Mas, na Universidade de Coimbra, vocês, tu e outras pessoas, não é, tiveram de fazer um esforço grande para digitalizar aquilo que era um arquivo, que ainda é, em grande parte, um arquivo de plantas prensadas em papel, com anotações escritas à mão ou tipografadas, que estão ou descontextualizadas ou que só podem ser interpretadas por especialistas e têm que ser ligadas a outras coleções, etc. Aliás, ontem estavas a referir o facto da coleção estar organizada não exatamente de forma geográfica, mas de forma política, ou seja, vocês têm tomos inteiros armazenados de acordo com os territórios coloniais e às vezes há territórios que são contíguos, mas estão num armário, numa secção longínqua porque pertence a um território que não faz parte do Império Colonial, uma grande confusão. E vocês fizeram um esforço colossal para digitalizar a maior parte dos materiais e depois catalogá-los e associá-los e ligá-los com outras bases de dados. Quão difícil foi esse processo e quão difícil, ou por outra, quão simples se tornou de há uns anos para cá? Porque tu mostraste durante a visita as máquinas com que vocês faziam a digitalização, algo primitivas, agora já têm outro tipo de máquinas para fazer a captação e, entretanto, vocês usam neste momento um software específico para fazer a gestão da base de dados, onde estão inseridos todas as informações visuais e escritas, isso tudo, que tem os seus desafios e as suas limitações e as suas vantagens. Como é que tem sido a experiência? Sim. Como é que tu a descreverias? Olha, eu acho que aqui o ponto principal... Eu vou começar por contar a história da digitalização, porque a digitalização dos herbários não acontece por acaso. A digitalização dos herbários esteve envolvida num programa internacional financiado por uma fundação privada, que é a Mellon Foundation, e que cada diretor da Mellon Foundation tem a sua visão do que é que deve ser feito com o dinheiro durante o seu mandato. E na década dos anos 2000, o diretor achou que o reino vegetal há imenso conhecimento e merecia ser melhor conhecido. E então financiaram os herbários que tinham tipos
E um exemplar tipo, é um exemplar que foi usado para a descrição de um táxon, de uma espécie, de uma subespécie, de uma variedade. E, portanto, os herbários em todo o mundo que tinham tipos de plantas africanas deviam digitalizar esses exemplares. Então, financiou pessoal, portanto, pagou salários e pagou equipamento para que essa digitalização fosse feita. Isto acabou por definir um standard. Dentro da história natural, os exemplares herbários são dos mais fáceis de digitalizar, porque aquilo é quase 2D, não é? Basicamente é um scanner que faz isso, são espalmados, não é? Por exemplo, um inseto tem muito mais desafios para digitalizar, mas então, nessa década, digitalizaram-se todos os tipos africanos, e aqui em Coimbra então ficaram com o equipamento e com o know-how sobre como fazer isso. Houve uma definição de standards promovido por esta fundação para que todos fizessem da mesma forma, e depois isto, digamos que havendo este know-how, houve a possibilidade de se candidatar a projetos posteriores. Então, foram digitalizados primeiro os tipos da flora africana, depois este projeto foi estendido para todos os tipos de todo o mundo, e depois, aqui do herbário, houve uma candidatura a um projeto financiado pela FCT para digitalizar exemplares da flora portuguesa, onde se digitalizou uma parte da coleção portuguesa. Na altura penso que eram cerca de 6.000 ou 7.000 exemplares que foram digitalizados num universo de quase 100.000, ou à volta de 100.000. Portanto, foi só uma pequena parte. E depois, ao longo dos anos, houve mais projetos financiados. E, portanto, houve depois um projeto para digitalizar o herbário de Vilcom, aquele herbário bastante importante que foi adquirido por Júlio Henriques em 1880, e esse foi todo digitalizado, 33.000 exemplares, à volta disso. E depois foram pequenos projetos de digitalização. Houve um projeto de digitalização dos exemplares escolhidos por John Gosweiler, que foi um botânico contratado por Portugal para em Angola estabelecer uma espécie de quinta experimental de algodão e outras plantas que podiam ser cultivadas lá, mas acabou por colher exemplares durante 40 anos, e nós temos esses exemplares aqui. Há outras coleções mandadas por ele noutros sítios, mas portanto acabou por se digitalizar essa coleção em 2015, e foram-se digitalizando mais ou menos. Então nós percebemos, ao final, mais ou menos em 2016, ora bem, o herbário estimamos que tem cerca de 800.000 exemplares. Não se sabe ao certo, mas 800.000 exemplares. 800.000. Já foram digitalizados, na altura, 80.000 exemplares, coisa assim. A este ritmo, só lá para o ano 2100 é que isto está digitalizado. Temos que tentar acelerar isto. Bem, primeiro, boa sorte. Exato. E, portanto, nessa altura é que começamos a ter, digamos, uma estratégia para ver como é que nós conseguimos, com poucos recursos, digitalizar isto. E aí começamos a desenvolver programas de ciência cidadã, ter voluntários a fotografar, ter voluntários a transcrever a partir da plataforma que desenvolvemos para ter a colaboração dos cidadãos nisso, como é que podemos fazer os dados circular internamente ou automaticamente para reduzir a carga, porque o herbário só tinha 2 funcionários realmente dedicados a esta parte. Agora já só tenho um, porque eu, entretanto, já não estou lá, mas continuo a dar-me com o pessoal e a colaborar sempre que necessário. E, portanto, foi um processo, não é? Portanto, a pergunta era quão difícil foi fazer isto. Foi um processo, houve muita ajuda deste movimento internacional de standardização. Os dados que são produzidos nestas coleções de história natural e de biodiversidade de uma forma geral estão padronizados. Portanto, entretanto, foi havendo o desenvolvimento de padrões. Um muito conhecido é o Darwin Core, que é um programa, é um padrão até inspirado no Dublin Core, que vem da malta das bibliotecas, e que acabou por ser o padrão para a biodiversidade, e é assim que as instituições publicam nessa plataforma que eu já mencionei, que é o GBIF. Portanto, acaba por haver uma interoperabilidade até bastante funcional para a maior parte dos dados que são produzidos nestas coleções de história natural. Eu achei interessante que, só no que estava a dizer, e muito já disseste até agora, encontram-se vários paralelos com este mundo, né, da Wikimédia, porque primeiro é aquela parte que estávamos a falar da cooperação, né, de partilharem dados e de fazerem algo de forma conjunta em vez de cada herbário que tem a universidade de sei lá. Depois esta parte, quando começaram a ver a escala, né, de digitalização, e precisavam de permitir que as pessoas participassem, não é? E não ter aquela estrutura tradicional em que os especialistas é que faziam esse trabalho e começaram a ver um bocadinho mais. E depois aquela parte que eu achei muita piada, que quando estávamos na visita ao herbário,
de mandar muita gente ficou escandalizada, mandar os próprios exemplares Sim. entre herbários para poderem ser estudados, essas peripécias que acho que tragédias, não é? Que às vezes podiam acontecer nisso, mas que acabam por ser, como estavas a dizer, uma das motivações para responder ao espanto de algumas pessoas era que o próprio herbário, não ter a capacidade de analisar aquilo tudo, tem interesse em que seja analisado por alguém que é especialista naquele taxon específico, ou o que for. E isso é precisamente o conceito dos hackathons, ou seja, vamos falar com os especialistas da ferramenta que estamos a usar, porque eles depois conseguem nos ajudar a desbloquear algo que depois, no fim, vamos ter um valor muito maior do que se estivéssemos a trabalhar, mesmo em colaboração, mas cada um no seu sítio. Então, há muitos pontos de convergência aqui que eu acho que por isso é que eu acho que foi uma integração natural para já mostrar dessa potência quando apresentaste no ano passado no projeto e este ano termos convencido a participar no Hackathon. E completamente. E até eu estava-me a lembrar também, porque nós temos o Gonçalo, que também vem da mesma área. Exatamente. E também está a ter, se bem que ele já entrou na Wikimedia já desde o início, mas o percurso também é muito semelhante. Ou seja, aqui nós vemos outras áreas científicas que não as mais ligadas à parte da programação e tudo mais, que depois acabam por desembarcar. Aquele exemplo que estavas a dar da Joana, não é? Sim, da Joana, sim. Ela estava a fazer, tinha a ver com o trabalho. Ou seja, ela não tem aquele background técnico tradicional, mas ela estava a usar a ferramenta. Era o OpenRefine, sim. Porque, explicaste melhor, não é? Sim, aquilo basicamente, aquilo é um projeto da Wikimedia Colômbia, onde eles, houve ali um período de grandes complicações internas, mais um específico, onde, a partir de certa altura, as forças militares capturavam pessoas indefesas das aldeias e tudo mais, matavam, naqueles conflitos entre FARC e governo, e então houve muita gente que foi morta por elementos do Estado para depois para poderem culpar as FARC. Esses registros, entretanto, foram libertados, são públicos, são em PDF, mas toda a gente tem a perfeita noção de que se o governo atual mudar e se os ventos voarem para outra direção, todos aqueles documentos vão ser apagados, eliminados e impedidos de serem publicados. Portanto, o que eles estão a fazer é PDFs, arranjar pessoas para passar aquilo para Excel, e depois o trabalho que ela estava a fazer era, dentro do Excel, estruturar os dados para serem carregados para o Wikidata, ou seja... Quando tu dizes Excel, estás a falar do formato proprietário ou de folha de cálculo em geral? No caso, ela estava a falar em Excel, mas seria uma folha de cálculo em geral. Que é muito importante que sejam formatos abertos para poderem ser abertos no futuro e que não estejam dependentes de software proprietário que eventualmente possa ser abandonado pelo fabricante e cujo código-fonte não... Sim, mas... Era um passo intermédio apenas, sim, é assim, ali estavam, por acaso nem sequer era o Excel, ela estava no Sheet, que também é proprietário. Mas o OpenRefine, atenção, e este aqui é um ponto que eu gosto de referir, o OpenRefine preferencialmente os dados devem ser incorporados em CSV. Eu ainda estes dias tive ali problemas também, estavam a trabalhar no Google Sheets, mas depois há coisas no meio dos dados que aquilo... Mas agora eu ia dizer mais qualquer coisa. No caso dela, esses dados foram trabalhados no OpenRefine, no OpenRefine, para depois serem carregados no Wikidata. Quer dizer, é que a missão dela não foi da ferramenta em si, mas ela tinha uma missão importantíssima, a preservação da memória, foi a ferramenta que ajudou a que isso acontecesse. A participação dela no Hackathon não foi porque muitos de nós, se calhar, gostamos de o hacking, acaba por ligar esses dois mundos. É muito uma ótica de usar a ferramenta como uma ferramenta versus usar uma ferramenta como quase um brinquedo, lugar. As duas coisas interagem. Quando estamos neste mundo académico, no mundo open source, então por juntar o útil ao agradável, não é? Que as pessoas gostam de poder fazer alguma coisa que é importante e desafiante, mas também de ter o seu... A motivação é muito importante, isso não há dúvida. E a propósito disso, o Herbário tem projetos de ciência cidadã, ou tinha,
projetos de ciência cidadã pontuais que davam objetivos concretos às pessoas para cumprir determinadas metas, à semelhança daquilo que estás a dizer. Sim. Entre aspas. Não, foi uma coisa que eu até disse ontem, que é, as pessoas têm motivações diversas, não é? E há quem realmente é motivada por um objetivo completável, não é? Dinheiro. Não, mas tipo, ter ter uma meta, uma meta, exato. É? Uma luz ao fim do túnel, uma coisa. E outros simplesmente gostam daquele, não é? Sim, estar envolvidos. E mesmo a stat gamification que tu também colocaste naquela plataforma de as pessoas verem quantos pontos tinham e irem ganhando aquela reputação recursiva, né? Quanto mais contribuis, mais pontos ganhas, e quanto mais pontos ganhas, mais consegues contribuir e assim por diante. E depois recebiam aquela caneca. Pois é verdade, há canecas, atenção, para os nossos ouvintes, há canecas que vocês podem ganhar do Herbário de Coimbra. Sim, quando houver revitalização dos projetos de ciência cidadã. Mas as pessoas podem ver já alguns resultados desses projetos, certo? Os resultados são imediatos. São consultáveis em linha. Portanto, os dados, a digitalização do herbário é publicada diariamente no catálogo online do próprio herbário e, periodicamente, neste momento acho que é a cada 6 meses, no GBIF. Ou seja, todos os dados são publicados e estão acessíveis para qualquer utilizador. E onde é que as pessoas podem encontrar esses sites? Se fizerem uma busca por Herbário de Coimbra Catálogo, encontram logo. Ok. Não sabes o endereço de cor, é isso? Sei. É COI Catalog à inglesa, com o UE no fim, não acaba no G, coicatalog.c.pt. Ok, mas já sabem. Sim, mas ele tem também o site e o projeto que esteve a trabalhar no Hackathon, sim, o Expedita. O Expedita, esse foi um projeto paralelo que nasceu de uma outra colaboração com outras wikimedistas e pessoas também do mundo das coleções de história natural, e que estávamos interessados em descrever as expedições e modelá-las na Wikidata. Começamos a ter algumas reuniões e logo na primeira reunião eu percebi, temos aqui numa expedição, quando nós escrevemos, temos data de início, data de fim, ponto de partida, ponto de chegada, temos a propriedade de via, que é os sítios por onde fomos passando, e isto é muito fácil de pôr num mapa. Só para clarificar, isto é na Wikidata. E, portanto, percebi logo a potencialidade daquilo, e como eu já tinha experiência a desenvolver plataformas web, deixa-me aqui fazer um brinquedo para começar a ver as expedições. Então criei um protótipo que portanto, vai à Wikidata, obtém a lista das expedições e para cada expedição vê para todos os locais por onde passaram as coordenadas e, portanto, projetava-as num mapa e era possível assim ver o percurso de uma expedição. Depois, como também sabia da parte do GBIF como é que as coisas estão disponibilizadas, há uma maneira de obter para cada participante da expedição os exemplares que estão nos museus de história natural e, portanto, comparar as datas de colheita, porque o exemplar pode não dizer especificamente é desta expedição, mas se a expedição começa numa data, termina noutra data, e a data do exemplar for entre essas duas datas, é o exemplar da expedição. E, portanto, há esse cálculo extra, e, portanto, além dos pontos que estão descritos na Wikidata, temos também os pontos dados pelos exemplares que já estão georreferenciados e a lista dos exemplares completos. Eu já tinha o protótipo que não era pesquisado, dava só para ver algumas expedições, e aquilo que eu fiz no Hackathon, era a minha missão, eu vou agora para o Hackathon durante 3 dias e vou desenvolver isto de raiz com uma base de dados própria, que vai periodicamente à Wikidata ver esses dados, vai consultar o GBIF, completa tudo e fica sempre disponível e atualizado. E tu fizeste isso tudo em 3 dias? Devo admitir que teve muita ajuda da inteligência artificial, da generativa. E admito que se não fosse isso, eu conseguiria fazer na mesma, iria demorar se calhar 2 meses. E, portanto... Mas também aqui há outra coisa que era o que eu estava a dizer há bocado, que o Hackathon não é apenas para fazer coisas. Eu estive sentado com ele esteve a explicar-me como é que isso funciona e eu basicamente estive a dar-lhe feedback e a tomar nota de coisas que eu vou colocar no issue tracker quando abrir o repositório, que ainda tem aquele papel. Mas basicamente isso é o tipo de coisas que
a sinergia que vai acontecendo não é só a nível de programação, de criação de ferramentas, é de, não é, troca de ideias e de, às vezes, é como aquela cena do Rubber Duck, não é? De só pensar, o patinho de borracha, só pensares em coisas, ou a falares com outra pessoa, de escrever, já descobres coisas que consegues melhorar. Então isso tudo é o valor que podes tirar de pôr as pessoas todas num... Não são 4 andares, André, não exageres que aquilo não é assim tão grande. Acho que este ano até teve muita gente. 400 pessoas? É sim, depende do 214. Porque o 400 foi o quê então? Estou a confundir. Não chegaram a ser 400. Não houve hackathon com tanta gente. Eu acho que o maior deve ter sido do ano anterior. É aquilo que a minha avó chamava o método dialético do patinho de borracha. A questão é que, e fica a recomendação lá para casa, um hackathon é um excelente método para combater a procrastinação. Sim. É uma coisa que a pessoa está em casa, tenho que fazer. Eu vou fazer um café, e depois, tenho que fazer aquilo. Agora estou com fome. Estás no hackathon, estás ali sentado ao lado de uma data de gente e tens que fazer. Há o efeito também da distração constante, não é? Sim, tanta mas gente. A partilha também é um estímulo. Porque uma coisa, eu comecei-me a rir quando ele disse que o meu objetivo era fazer isto e a minha missão era fazer isto e eu fiz. Eu lembrei-me logo, quer dizer, dos hackathons onde nós fomos, nós levamos objetivos, por exemplo, o do ano passado, Istambul, e levava um conjunto de tarefas e nós até íamos falando, nós aproveitamos para sempre que podemos ir, nós vamos nos mesmos voos para... Sim, porque ele está no Porto, eu estou em Braga, então saímos do aeroporto do Porto. É muito longe, Porto, Braga... E aproveitamos na viagem de ida e então volta, nós na viagem já vamos trabalhando e vamos pondo as ideias... E no regresso também aproveitamos para fazer um bocadinho o apanhado e tal. Então, eu já levava tudo mais ou menos definido, as coisas que eu queria fazer mais prioritárias, já levava, tinha ali tudo organizado. O que é que eu fiz de tudo isso? Nada. Não, é interessante porque eu muitas vezes vou para um hackathon com uma lista de 10 projetos, que por si só já é insano, não é? Não, e é insano, não vais conseguir trabalhar. Sai de lá com 20 diferentes. Tipo... Ou seja, estás com 30. Exato. Não, e isso é que, por isso é que estes hackathons são excelentes, porque assim, eu no de Istambul, eu não fiz absolutamente nada do que tinha pensado fazer lá, mas também foi altamente produtivo, porque eu estive a ajudar a Joana, depois, a partir de certa altura, estavam lá os da Wikimedia Alemanha, que são os developers do Wikibase e tudo mais, e eles chamaram, porque havia lá fizeram uma reunião, um brainstorm de coisas que eles queriam priorizar em termos de desenvolvimento, e como nós cá já somos famosos por usar e abusar do Wikibase e fazer coisas estranhas com aquilo, eles vieram pedir o feedback. Ou seja, e andando ali, não estava propriamente a trabalhar nos meus projetos e nas coisas que me tinha proposto, mas andava sempre de um lado para o outro e para aqui e para lá nos projetos dos outros. O importante é que também vais depurando prioridades. Tu tens 10 projetos que tu achas que são muito importantes. Chegas lá, sais lá com 15. Mas se calhar há 5 que tu tinhas que olhas para aquilo e dizes, se calhar isto não é tão interessante como eu pensei. É verdade, sim. Pronto. É assim, é a vida. Sabes, uma coisa que acontece muito também é que quando tu tens 10 ou 15 ou 20 projetos a marinar ao longo do ano e depois no hackathon é agora que vou fazer isso tudo. Ao longo do ano, quando chegas lá, se calhar alguém já fez uma coisa do género e então tu só tens que contribuir uma feature ou outra também é fixe, não é? Ou então fazes como me aconteceu este ano, que é depois do ano passado, eu cheguei ali, não vou fazer planos, não preciso de fazer grandes preparações, portanto chego lá e vejo. Sim. O que é que faz? O que é que acontece? Eu cheguei lá e fiz exatamente as coisas que resolvi exatamente a lista que eu iria fazer se eu tivesse feito. Quase adaptei os meus scripts todos, fiz atualizações, fiz tudo. Também acabou por ser extremamente produtivo, mas desta vez a trabalhar nas mesmas coisas. Mas isto é uma coisa... É imprevisível. Sim. Por acaso agora fico curioso por ver, depois daqui por uns 3 ou 4 anos, vamos ouvir o Joaquim e depois fazemos o look back. Para ver se as missões continuam a ser cumpridas. Exato. Ele parece-me super otimizado. As relações intervários são muito parecidas, porque eles também fazem empréstimo voluntário de código e coisas assim, que é... precisamos que você vários nos empreste estes exemplares de tipo e não sei o quê, e eles mandam.
passado 40 anos, ninguém se lembra que mandou, telefona um gajo para lá, olha, vocês por acaso não têm um tipo que nós mandámos para aí? Não temos. Mas eu vi aqui online, vocês têm. Ah, pois é, olha, esqueci. Refocando aqui um bocadinho a conversa, já disseste várias vezes que já tinhas tido algum contato com o desenvolvimento web. De onde é que isso vem? Olha, vem um bocadinho da minha curiosidade, porque quando eu comecei a desenvolver coisas web era só em HTML e eu era fazer um website básico. E comecei a ver, mas agora tenho 3 páginas que são baseadas na mesma coisa, mas descrevem, ou seja, digamos, o layout é o mesmo, mas descrevem coisas diferentes, porque é que eu não posso ter aqui uma maneira mais dinâmica, ter só um layout e que a informação venha do outro lado? E comecei a ver o que eram bases de dados, qual é que era a tecnologia, que na altura era o PHP e o MySQL, e é a tecnologia que eu continuo a usar. E, portanto, comecei a explorar isto e comecei a ver a potencialidade e pensei, eu consigo fazer também um website ou uma base de dados ou uma coisa qualquer que faça isto e que faça aquilo, e ao longo da minha vida tenho feito várias ferramentas e várias... Mas os 2 ingredientes cruciais estão aí, que é a curiosidade e a acessibilidade das ferramentas, que é, não queremos focar apenas em coisas que são muito... que há uma barreira muito grande de entrada. É a partir da Wiki, neste caso, não é? Que é o Wikimedia Hackathon, mas outros hackathons têm podem ter essa vertente também, que é tudo que permita que as pessoas comecem pouco a pouco a meter os pés, a partir do HTML e depois passas para MVCs e bases de dados e não sei o quê, aos poucos tu vais entrando nesse mundo técnico. E são os 2 ingredientes cruciais para este tipo de eventos e de projetos, não é? Que é a curiosidade e a acessibilidade. A outra questão é, muito rapidamente, porque já aqui estamos quase a 1 hora e temos que daqui a nada ir embora, descreve muito brevemente cada um dos projetos que estiveste a desenvolver enquadrado no herbário e que ferramentas do mundo Wikimedia usaste, ou que outras queiras também destacar. Sim. Relacionado com o herbário, portanto, o principal é o catálogo online, que eu ontem comentei isso. Acaba por ser um catálogo que tem aquilo que eu achei de melhor nos outros catálogos que existiam e que realmente os utilizadores finais, que são os botânicos, quando o utilizam, depois dão-nos feedback e dizer, olha, eu nunca tinha usado uma plataforma tão funcional, isto é a mesma coisa que devia ser mais... as outras plataformas deviam ser mais semelhantes a esta. E essa foi uma das plataformas. A outra plataforma foi desenvolvida logo a seguir, era a de Ciência Cidadã, que já existiam plataformas de Ciência Cidadã para este tipo de coisas, de transcrições. Uma delas era os Universe, que o Valdir já aludiu, que é também muito utilizada para o mundo da história natural. Outra plataforma era uma plataforma francesa que era o Les Herbonautes, os Herbonautas, e que foi a primeira plataforma que eu vi que fazia aquilo e eu pensei, isto é espetacular. E depois há uma outra plataforma desenvolvida pela comunidade australiana da história natural. Aquilo foi o governo australiano mesmo que financiou o desenvolvimento daquilo, que é a Digivol, que é também para ciência cidadã, para transcrições e catalogações. E eu comecei a explorar essas plataformas e nenhuma delas fazia aquilo que eu precisava. O que é que eu precisava? É que, uma vez que haja a submissão de dados por parte dos cidadãos, que eles pudessem ser integrados facilmente na plataforma base do herbário. E nenhuma dessas plataformas faz isso. Todas elas aceitam os dados, têm uma forma ou outra de validação que pode ser mais ou menos eficiente, mas depois isto implica deixar acabar os projetos e só depois um processamento e gestão manual dentro das plataformas, e portanto isto não é dinâmico. Então o que eu fiz foi uma plataforma que tinha um layout semelhante àqueles outros plataformas, tem uma validação, um sistema de validação algo engenhoso, que utiliza categorias de utilizadores pela sua experiência para validar e, portanto, essa validação, uma vez que acontece, é automaticamente incluída no herbário ao final do dia, portanto, todos os dias acontece essa gestão dos dados que foram validados e automaticamente publicada no catálogo online.
E, portanto, isto é uma roda que funciona sozinha, está viva, e que não precisa de nenhuma intervenção manual. Daí o espírito wiki, das coisas serem publicadas sem passar por um processo... Pode haver um gatekeeping se nós quisermos, mas nós aqui nós confiamos. Mediação ou filtragem. Sim. Mas neste caso, porquê é que nós confiamos? Porque a própria validação, como tem que passar por várias pessoas, nós podemos confiar naquilo que está a ser validado. E, portanto, sem a nossa intervenção, aquilo pode ser automaticamente publicado. Assim, o mecanismo é diferente. Na Wikipédia claro, também, claro. Qualquer pessoa pode editar um artigo e aquilo é publicado imediatamente, mas isso não significa que a Wikipédia esteja cheia de erros, e isso é bem conhecido, porque o mecanismo não é exatamente o mesmo, mas é por muitos olhos, não é? Bugs are shallow e etc. Não é? É o wisdom of knowledge. Tanto que há pessoas que não gostam da Wikipédia precisamente porque não lhes deixam ir lá escrever o que eles querem. Então... e mais projetos? Ou já os listaste todos? Não, portanto, houve outra das expedições que eu acabei por desenvolver e ter esta nova versão desenvolvida no Hackathon, que usa muitos dados da Wikidata. Também agora também tem umas janelas que mostra informação da Wikipédia. Agora, eu não usei propriamente as ferramentas Wiki, utilizei foi os dados que estão no Wiki e contribuímos também para a Wiki. Por exemplo, quando eu estava no herbário, como nós começamos a usar os identificadores da Wikidata para identificar as pessoas, não é? Por exemplo, coletores, muitos deles não tinham ainda a entidade criada, o item criado na Wikidata. E acabámos por ser nós a criar com base na informação que tínhamos sobre a biografia dessas pessoas. E como já nos estão a despejar, vamos ficar por aqui. Estamos sob ameaça. Exatamente. Havemos de conversar novamente, certeza, porque quer a tua apresentação em ceia, quer a visita que fizemos ontem foi excepcional. Parabéns pelo que já conseguiste e ninguém te tiver dito explicitamente, bem-vindo à comunidade. Obrigado. Nunca mais sais. E se tudo correr bem, talvez em breve possamos ter um hackathon. Sim, mas isso fica para outro episódio. É isso. Pronto. Muito obrigado então Obrigado. e até à próxima. Até à próxima. Até a próxima.